Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Antes de mais nada, já te peço licença para entrar, é claro, na sua casa neste exato momento, mas eu confesso que é por um bom motivo. Mais uma vez estaremos juntos para aprender a respeito de algum assunto que seja importante e interessante para mim, para você e para quem a gente ama também. Hoje estaremos divididos por blocos e iremos falar a respeito de jejum intermitente no primeiro bloco e no segundo bloco a gente vai falar sobre compulsão alimentar. Pois é, gente, são aí os desafios que a gente enfrenta, porque muitas vezes, obviamente, quem não quer emagrecer de forma rápida? Quem não quer uma estratégia que seja de fato eficaz? Mas ela é eficaz para quem? Será que ela funciona para mim? Será que funcionaria para você? Quem é você ao se alimentar? Qual é a sua relação com a comida? Porque isso pode fazer toda a diferença na hora de você escolher de fato uma estratégia que seja boa para você e que ela não venha, é claro, ser um gatilho para ativar a sua compulsão alimentar. A gente vai falar sobre tudo isso, sobre os desafios que a gente enfrenta, sobre se conhecer e reconhecer qual é o nosso melhor caminho. Lembrou de alguém a quem essa nossa consulta é importante, é interessante? Não hesite, compartilhe com essa pessoa o nosso link de transmissão. Estamos ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e encaminha, porque agora somos 2, podemos ser 3, 4, diversas pessoas ali entendendo, compreendendo mais a respeito de um assunto que seja importante para a gente. Também te convido, é claro, a você participar dessa consulta. Encaminha para a gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Caso você não queira se identificar, se expor, basta você deixar aquilo sinalizado para a nossa produção, que a gente vai tomar todo o cuidado. Combinado? Você não precisa necessariamente expor a sua identificação. E eu também te convido, é claro, a você correr lá no nosso Instagram, @consulta_ao-Dr. e participar da nossa enquete. Como a gente está aí dividido por blocos, teremos 2 enquetes de tempo um pouco mais reduzido. Então vamos à nossa primeira enquete a respeito do jejum intermitente. Será que ele é para você? Queremos a sua resposta de forma honesta, obviamente. Se você é uma pessoa que tem uma rotina regular, é disciplinado, tem os seus horários, a sua alternativa é a número 1. Ou então, minha saúde pede uma alimentação um pouco mais controlada. Essa é a alternativa que mais te representa? Fico irritado ou muito fraco quando eu pulo refeições. Ou então, já tentei dietas restritivas e eu costumo aí exagerar depois. Clica lá na alternativa que mais te representa, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quem é você? Será que jejum intermitente é uma alternativa? É uma estratégia boa e importante? Quem vai falar um pouco para a gente, compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, na verdade, é o nosso convidado que já está aqui à disposição, pronto para falar sobre esse assunto, Marcelo Lima, nutrólogo. Ele sempre, pessoal, foi movido pela curiosidade em aprofundar conhecimentos na área da saúde, com o propósito de oferecer conforto real à vida das pessoas. O seu grande diferencial é um atendimento que vai aí além de remediar sintomas, buscando as causas profundas de cada patologia. Reconhece como desafio diário o impacto do terrorismo midiático, que confunde pacientes sobre o que realmente funciona em cada caso. Doutor, seja bem-vindo aqui no Consulta. Muito obrigado pelo convite, Dani. Boa tarde a todos. Explica pra gente, doutor, que história é essa do jejum intermitente? Por que ele tem feito tanto sucesso? Por que ele tem sido tão comentado? O jejum intermitente ele é uma estratégia alimentar, né, que envolve um período em que você vai se alimentar por um período determinado e vai ficar com ausência de qualquer alimento calórico por um período também determinado. Por que ele se popularizou muito como uma estratégia alimentar? Porque ele tem efeitos muito importantes na parte da regulação da saúde e na parte do emagrecimento. Vamos primeiro pensar no emagrecimento. O que ele vai fazer para ajudar a pessoa a emagrecer? O que ele tem de benefício? Você pensa que você vai organizar o seu tempo num horário específico com alimentos determinados por um profissional. Então você vai conseguir ter todo o seu aporte de nutrientes durante esse período. E o período que você vai ficar sem se alimentar é como se o corpo tivesse essa limpeza, reestruturando. Ele pudesse gastar as calorias da qual você não está ingerindo nesse período. O jejum intermitente, ele tem essa questão de começar valer assim como um jejum a partir de 12 horas. E uma coisa que eu gosto de frisar muito para as pessoas é o horário que a gente vai começar esse jejum. Muitas pessoas falam para mim:
Fiquei o dia inteiro sem comer. Comecei ali, não tomei café da manhã, só fui, jantei, depois comi antes de dormir. Isso já não é uma estratégia benéfica para o corpo. A gente tem que pensar que o corpo é como se fosse uma máquina que durante o dia ela foi feita para produzir tudo que serve para digestão, metabolismo, tudo isso. E de noite ele quer descansar. Então o jejum ele tem que ser, primeira coisa de tudo, ele tem que ser feito quando começa esse de 12 horas, no período noturno. O início dele é à noite. A gente pode começar ali no fim da tarde, né? 6 horas, 7 horas, às vezes 8 horas, porque às vezes é o horário de maior dificuldade, as pessoas têm mais vontade de comer à noite. Então, para quem tem muita dificuldade, vamos começar às 8. Às vezes até algumas pessoas eu começo às 9, que a gente começa assim e tenta ir trazendo esse horário para mais cedo. É o que eu começo nesse primeiro passo. Vamos entendendo aí juntos, pessoal. O melhor horário para a gente iniciar, para quem quiser aí se engajar nessa jornada, seria iniciar a partir das 8, 9 horas da noite. Exato. Neste início. Depois a gente vai subindo um pouquinho esse horário. Depois a gente vai aumentando o tempo de jejum. O que acontece? O jejum ele tem que ser muito bem elaborado para os horários que você for fazer a alimentação, porque não é assim, eu vou fazer jejum, porque também tem muita essa dúvida, vou fazer o jejum, vou emagrecer. Então eu vou ficar 12 horas sem comer e vou comer 12 horas. Só que quais alimentos você vai escolher? Exato. Isso é muito importante. Daí a gente pode entrar em algumas pessoas que fazem jejum e não emagrecem. Primeira causa, você está escolhendo todos os alimentos errados durante a oportunidade que a gente fala, a janela de oportunidade. É o período não que adianta a gente ficar um longo período sem comer se a nossa escolha alimentar depois for uma escolha extremamente calórica. Exato. Pegar um fast food, eu comi só um fast food durante o dia e o resto eu fiquei sem comer. Não adiantou de nada. Você pegou um alimento zero de nutrientes, uma bomba calórica e que não tem a distribuição correta dos macronutrientes. O que são isso? Carboidrato, proteína e gordura. Porque se você pegar uma dieta que tem pouquíssima proteína e a gente vê as pessoas com deficiência de ingestão de proteínas, a pessoa vai começar a perder massa magra, diminuir o metabolismo e daí ela vai começar a falar, esse jejum não está funcionando para mim, não está emagrecendo. Porque o que está acontecendo? Ela está diminuindo o metabolismo dela. Então, por mais que ela fique com uma ingesta calórica baixa, ela está gastando pouco, então a conta não fecha, então o corpo começa a ficar um corpo econômico. Então tem que tomar muito cuidado, tem que ter um acompanhamento de uma nutricionista para elaborar o cardápio, do médico, para identificar se tem alguma alteração laboratorial que condiz com o caso. E acho que, linkando com isso, a gente tem que pensar as pessoas que estão adeptas a poder ter o jejum. Por exemplo, existe a diabetes tipo 1, e a diabetes tipo 2. Um é muito legal usar o jejum, outro não é muito legal. Explica melhor isso pra gente. Vamos lá. O diabético tipo 1 é a pessoa que não produz, ela tem um problema no pâncreas que ela não produz a insulina. O que a insulina faz? Ela pega a glicose do sangue e joga para dentro das células. Células importantes do cérebro, coração, todos os órgãos do corpo. Essas pessoas têm dificuldade não têm a produção, então elas têm que usar insulina para fazer isso. Se essas pessoas fizerem jejum, elas têm o horário lá das medicações que elas usam a insulina. Se ela fizer jejum, às vezes ela vai puxar tanto essa glicose para dentro que ela vai ter uma hipoglicemia. Ela vai passar mal. Então ela pode desmaiar, ter tontura, fraqueza, pode ter fratura, dependendo da idade do paciente. Então, para diabético tipo 1, jejum já não é uma estratégia muito legal. É muito melhor ter o controle alimentar, ser regradinho, horário de refeições, porque isso vai se adequar também com a medicação. É totalmente... Aí é um jejum específico que uma pessoa que tem a diabetes tipo 1 precisa recorrer. Exato. É uma dieta muito equilibrada e não pode ser esses jejuns mais prolongados. Agora, o diabético tipo 2, que é a pessoa que... O que é que ela tem? Ela tem uma dificuldade de colocar esse açúcar para dentro da célula. Ela toma muitas vezes remédio para fazer esse controle, para ajudar nisso. Para ela, o jejum é maravilhoso. Porque o que acontece? Quando ela fica um período sem se alimentar, o corpo não vai ficar... Como ela tem essa dificuldade da ação dessa insulina, ela produz, mas ela tem essa dificuldade da ação.
o corpo dela vai conseguir fazer esse açúcar entrar com mais facilidade, essa insulina vai agir com mais facilidade, ou seja, ela vai dar uma limpeza. Eu falo limpeza por ser uma palavra fácil para se entender. É como o corpo estivesse limpando para conseguir fazer essa glicose entrar. Como se você estivesse ajudando ele ao fazer o jejum. Exato, porque o que acontece? As pessoas que têm diabetes tipo 2, elas têm uma resistência à ação dessa insulina. E essa resistência à ação da insulina, quanto mais você ter esse período sem pico de glicose no sangue, que é com a alimentação ali, que a gente fica falando toda hora de se alimentar, melhor essa insulina vai funcionar. Então é como se estivesse limpando o corpo para conseguir fazer essa insulina funcionar. Então acho que esses 2 grandes grupos é uma boa diferença da gente abordar que pode e que não pode. E olha só que bacana, isso frisa bem, gente, a importância da gente não fazer nada por conta aí da nossa cabeça. Ir lá pesquisar no Google, deixa eu adotar essa estratégia, porque eu ouvi o fulano falar, o ciclano falar, você tem que ver se isso vai ser bom para o seu corpo e quem vai te dizer isso é um profissional adequado e habilitado. E como esse assunto, pessoal, faz parte de diversas rodinhas de pessoas ali, quero fazer dieta, o jejum intermitente, o que eu faço, o que eu não faço? A gente jogou ali uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, no @consulta-ao-Dr. e diversas pessoas mandaram ali as suas dúvidas para participarem, é claro, da nossa consulta. Então agora a gente vai trazer um pouquinho dessas perguntas para que o doutor consiga respondê-las. Primeira pergunta na nossa tela. Então vem uma pergunta assim, qual o tempo máximo que uma pessoa pode ficar sem se alimentar? O Kleber, aqui de São Paulo. Essa é uma pergunta bem polêmica. Bem porque, polêmica. Tempo máximo... Falamos de 12 horas o início 12 e horas o máximo. O máximo, uma pessoa muito bem equilibrada, assim, com um acompanhamento extremo. Existem jejuns que passam de um dia. A pessoa pode ficar ali 36 até existe o jejum de 48. Mas esse máximo, a pessoa tem que estar muito bem estruturada. Eu queria que você explicasse o que é o bem estruturado, o que pode acontecer nesse corpo. Ela tem que estar com acompanhamento. De primeiro, ela tem que ter um acompanhamento médico e de nutricionista ao mesmo tempo. Ela não pode querer fazer sozinha, mesmo que ela eu vou selecionar os alimentos corretos. Não. Vai ter que ser o médico e o nutricionista junto e eles vão determinar que dia vai ser feito isso e quando vai ser feito isso. Mas isso a gente está falando de uma porcentagem muito baixa. Tá. Mas assim, pensando em pessoas que estão conseguindo um acompanhamento ali não tão intensificado como eu falei, assim, existe o de 24, que é feito uma vez na semana. Mas também não é o primeiro. A gente tem que pensar, começar com o de 12, se estruturar bem, tá funcionando. Sobe de 2 em 2, depois vai pro 14, depois vai pro 16, que é 16 horas sem se alimentar. Depois a gente pode pensar ali num 18, mas a maioria das vezes a gente vai parar no 16. Na população em geral, a gente vai parar no 16. Porque eu imagino que esse mais intenso, ele seja para fins específicos. De repente, um atleta, alguma performance necessária. Às vezes até para um paciente que, assim, ele tem um caso específico de ter, por exemplo, uma resistência muito alta à insulina, que a gente quer fazer uma limpeza maior do corpo. Ele tem um paciente diabético mais grave ali, a gente vai usar essa estratégia. Mas é muito raro a gente usar. A maioria que a gente vai chegar é até 16. Então, eu falo que o 16 para a população em geral é o que a gente vai chegar na grande maioria dos casos. Perfeito. Vamos então para a próxima pergunta dos nossos seguidores do Instagram. Vamos lá, o que comer depois do jejum? Mais proteínas ou mais carboidratos? Viviane Fonseca, aqui de São Paulo. Viviane, muito obrigada por enviar para a gente a sua dúvida. Outra pergunta também que é interessante. As pessoas também não sabem como iniciar depois, como quebra esse jejum. Vou quebrar só com frutas, vou quebrar só com carboidrato, vou quebrar só com líquido. Bem, você ficou ali 12 horas sem comer, então seu corpo ele utilizou a energia dele, essa reserva que ele estava utilizando de energia. Então o ideal, quando você voltar, é você ter uma alimentação balanceada. Eu até falo que quando o nutricionista vai montar, ele até monta uma refeição que seja 30% carboidrato, 40% proteína e 30% de gordura. Então tem que... 30, 40, 30. 30, 40, 30. Tá. Só que assim,
tem que ter a proteína nessa volta desse jejum. E não pode ser, quando a gente está pensando num jejum mais equilibrado ali, não pode ser sem carboidrato também, porque a pessoa já ficou muito tempo, a não ser que ela esteja em outro tipo de dieta, que daí a gente já sai desse parâmetro de jejum. Ela tem que ter esse equilíbrio aí. Se você for ver, as proporções estão muito iguais. A proteína um pouco mais prevalente, porque como ela já ficou um tempo sem se alimentar, a gente precisa bater a meta de proteína para a pessoa não perder a massa magra dela. Agora falando um pouco sobre os sintomas, né? As sensações que uma pessoa sente a partir do momento que ela ingressa num jejum intermitente como esse. O que a pessoa pode sentir no primeiro, no segundo dia, depois de uma semana? Porque eu imagino que isso vá mudando com o passar do tempo. Vai mudar. No começo é a fase mais difícil. Tá. Porque o corpo, geralmente a pessoa está acostumada a comer horários maiores, né? E fica pouco tempo sem se alimentar. A grande maioria é a parte, antes de dormir, quando acorda, já volta, ou depois de um tempinho ali, já volta a comer. Essa quebra da realidade. Né? E quando você começa o jejum, você vai sentir que você vai ter muita fome no começo dele. Isso é um fato, é difícil. Os primeiros dias é difícil você falar assim, eu tô querendo comer e segurar essa vontade é muito difícil. Só que assim, isso passa depois dos primeiros dias, porque o corpo ele é muito esperto. Conforme você vai fazendo isso, ele vai melhorando a liberação de hormônios, que são os hormônios da saciedade. Então, quanto mais você consegue ficar sem comer, o próprio corpo libera o hormônio da saciedade e você começa a se sentir bem. E ao passar dos dias, quais são os efeitos que você começa a sentir? Você começa a sentir melhora, você tem mais clareza mental, então você consegue concentrar mais. Por incrível que pareça, as pessoas pensam, vou comer para ter energia para me concentrar. Exato, eu vou ficar tonto, vou sentir fraqueza. Se começar... Essa é a sensação que eu tenho. Isso é o começo. Esse é o começo. Tá. Por isso tem que ser muito bem estruturado e a gente tem que começar no mínimo de tempo possível. Mas depois a pessoa começa a utilizar os corpos cetônicos, que são a energia do corpo sem ser da glicose. E isso ajuda muito na cognição, na clareza. Pessoas que têm insônia começam a melhorar. E antes as pessoas falavam, eu não consigo dormir sem comer, fico mal. Tem gente que inclusive acorda no meio da noite com fome. E isso já pode até entrar num quadro de compulsão, que é quando a pessoa acorda para comer e ela volta. Mas tem pessoas que no começo do jejum elas não conseguem dormir se elas não comerem, porque é o cérebro pedindo mesmo comida, está acostumado, ele tá habituado àquilo. Mas com o passar do tempo vai melhorando a disposição, melhora a energia, melhora o foco, melhora o sono. A pessoa cada vez vai tendo menos apetite, porque isso vai ter uma regulação dentro do corpo que ela consegue produzir mais hormônio da saciedade e menos hormônio da fome. Então ela consegue escolher melhor os alimentos. É o benefício, além de começar a consumir a gordura, então às vezes a pessoa está passando por um processo de obesidade, ela começa a emagrecer e todo o emagrecimento vai melhorando o corpo como um todo. É como se fosse uma coisa atrelada à outra. A gordura corporal vai fazer... Quanto mais gordura corporal, mais a pessoa vai ter fome. Quanto menos gordura corporal ela tiver, ela vai conseguir controlar mais a obesidade. E quando a gente fala com relação a resultados, obviamente, todo mundo que se engaja aí numa dieta sempre pensa, em quanto tempo que eu posso vir a sentir os primeiros resultados e tudo mais, e isso obviamente é um incentivo a partir do momento que isso começa a acontecer. Em termos do jejum, ele é diferenciado em termos de resposta? Ele tem a diferença dele. Existe até, quando bem organizado. Sempre é importante a gente deixar isso claro. Lá certinho, não é ficar só sem comer. O bem organizado, o bem estruturado, ele tem uma resposta favorável, sim, frente a outras dietas. Existem dietas mais restritivas, que elas até podem ter um efeito mais rápido de início, só que elas são difíceis de manter. Exatamente. Porque as pessoas, quando elas entram em dietas muito restritivas, elas conseguem aguentar um tempo, só que depois que elas abandonam, são a hora que elas entram num estado que a gente fala que é o inverso, ela entra em compulsão. Então, a restritiva pode até ser um pouco mais rápida, mas ela não vai ser sustentada, então não apoio. O jejum, ele já entra ali como uma segunda opção que vai ser mais rápido. Então, a gente vê, às vezes, paciente que em 7 dias, fazendo bonitinho, consegue perder de 3, 4, 5 quilos, dependendo de cada grau ali, quanto está pesando. Então, é uma resposta rápida. Para uma pessoa que está buscando perda de peso, 3 quilos uma semana, 4 quilos, é uma resposta rápida. A gente consegue ver essa evolução. E conforme ela vai evoluindo mais o tempo, ela vai mantendo essa resposta. Então, não é aquela dieta clássico de todo mundo. Começa perdendo
um pouco, vai perdendo, daí vai parando. Quando ela vê não tá perdendo mais, daí ela começa até a ganhar de novo, que a gente fala efeito sanfona. O jejum, como ele vai sendo escalonado, a pessoa continua perdendo, ela só vai tendo benefícios. E ela não tá entrando numa coisa tão restritiva. Existe alguma chance da pessoa fazer essa dieta que é tão restritiva e tudo mais e não emagrecer por um período ou não? A restritiva, o jejum? O jejum intermitente. Tá. O jejum intermitente, se ela no começo, às vezes dependendo, o corpo está ainda se adaptando. Dependendo das alterações, às vezes de exames laboratoriais, o corpo dela é como ele estivesse se preparando para começar o emagrecimento. Então as pessoas às vezes não devem se frustrar. O doutor falou que perde 3, 4, 5 quilos numa semana. Eu fui lá, comecei, fiz bonitinho, não perdi nessa primeira semana. Paciência, calma. Às vezes você tem alterações laboratoriais que fazem que primeiro seu corpo tem que acostumar com isso, de novo, limpar ali o terreno como se ele estivesse se preparando para começar essa queima calórica. Porque um paciente que tem um dos exames, por exemplo, é a insulina. A insulina que a gente falou lá do que faz a glicose entrar para dentro da célula. Tem pessoas que não têm diabetes, mas têm resistência à insulina. Essas pessoas que têm resistência à insulina, eu falo que são pacientes que comem pouquinho e eles têm a tendência a acumular. Então, primeiro a gente tem que... O jejum vai diminuir essa resistência à insulina. Quando ele diminuir essa resistência à insulina, a pessoa vai começar a gastar caloria. Então, daí sim, às vezes essa pessoa está com uma resistência à insulina muito alta. Então, ela tem que ter paciência para começar a perder peso também. Você falou em diversos momentos sobre compulsão, compulsividade, aí eu aproveito para te perguntar. Quando você identifica que um paciente tem compulsão alimentar, o jejum intermitente é uma alternativa ou não? Aí é melhor seguir uma outra estratégia. Quando a gente identifica que ele tem compulsão alimentar, como ele está, às vezes, com tratamento médico, eu, às vezes, até vou entrar numa linha mais medicamentosa com ele junto. E quando a gente associa essa parte de medicamentos para ajudar nisso, às vezes pode ser um medicamento para ansiedade que tá gerando isso, ou às vezes até um medicamento para inibir um pouco o apetite, que existe diversos no mercado, eu acho que dá para iniciar, sim, o jejum. A gente consegue colocar ele. Agora, se o paciente não vai fazer nenhum uso de medicamento, ele tem muita compulsão ainda, o jejum pode até atrapalhar um pouco ele no começo. Porque o principal problema é quando a pessoa volta para... Ele vai até conseguir vencer as horas sem comer. Só que quando ele voltar a comer, ele vai poder acabar escolhendo um alimento errado. Então, ele vai... comecei às 8 horas, a pessoa que tem muita compulsão, comecei às 8 horas, nossa, uma tortura, conseguiu dormir, ela acorda, ela não consegue nem pensar, ela pega a primeira coisa que ela vê, ela pega pão, ela pega manteiga, ela pega até chocolate, a gente come chocolate de manhã para tentar passar aquela fome. Então, às vezes, não é legal começar nessa estratégia já. Então, a gente começa com uma estratégia de uma divisão um pouco mais espaçada dos alimentos, priorizando fibras, priorizando saciedade, para depois a gente começar a pensar no jejum. Perfeito. Vamos juntos, pessoal, conferir o resultado da nossa enquete? O tempo passou rápido por aqui. Resultado na tela. Então, a gente perguntou ali, será que jejum intermitente é para você? 41% votou na alternativa, tenho rotina regular e sou disciplinado com horários. 22%, minha saúde pede por uma alimentação mais controlada. 20%, fico irritado ou muito fraco quando eu pulo refeições. 17% já tentei dietas restritivas e eu costumo exagerar depois. O que você tira, assim? Qual é o raio-x que você tira do nosso público do Instagram a partir disso? Vendo o público, a grande maioria tem capacidade para colocar o jejum em prática. Uma parcelinha que eu queria citar ali, que é interessante, são as pessoas que se sentem muito irritadas ou têm ou qualquer outro tipo de mal-estar. Essas pessoas têm que tomar cuidado quando elas vão iniciar o jejum. Às vezes tem pessoas que começam o jejum, isso é interessante, e vão fazer atividade física de manhã. E aí estão em jejum, passam muito mal. Então já não é legal essa estratégia de fazer o jejum para essas pessoas e fazer atividade física. Mas a grande maioria, se tiver uma rotina, consegue seguir, consegue pegar um cronograma e não exagerar nele, consegue iniciar
quando sair do jejum bonitinho, elas vão se dar super bem. Mas as outras parcelinhas ali tem que tomar muito cuidado, principalmente as pessoas que têm sintomas negativos na hora que estão fazendo jejum. Inclusive reiterando, porque a ideia é que ele seja uma estratégia para te ajudar aí a você atingir os seus objetivos, mas que isso não pode fazer com que você deixe de praticar atividade física, por exemplo. Eu gosto de falar uma coisa até para a gente linkar tudo. A melhor dieta é a dieta que funciona para cada pessoa. Não existe a dieta, existem várias dietas, mas a melhor é a que funciona para determinada pessoa. Então isso depois de uma consulta, uma avaliação, uma investigação laboratorial, a gente entender os hábitos da pessoa, desde quando ela acorda, quando ela vai dormir, como é a rotina dela, se ela se alimenta em casa, se ela se alimenta fora, se ela faz atividade física, se ela tem tempo de preparar a própria comida. Daí sim a gente consegue elaborar qual vai ser o caminho dela. Então, assim, pegar que a dieta da moda é a melhor dieta, nem sempre para você vai ser a melhor dieta. Então, a gente tem que pensar o que funciona para cada um. Por isso que, como eu até falei na minha descrição, respeitar a individualidade de cada pessoa. Acho que isso tem que ser muito crucial. A gente tem que olhar o indivíduo como uma pessoa única, não como um todo. Porque funciona para 60% da população. Às vezes você não é 60%. Então, acho que isso que tem que ser muito bem frisado. E isso é muito importante, pessoal. Estamos trazendo aqui no Bate-Papo uma alternativa, uma estratégia que, de repente, pode ser muito boa para você, mas também pode não ser. Temos um recadinho do nosso público na nossa tela. Vamos lá olhar o recadinho de Genaro, aqui de São Paulo. Genaro, seja muito bem-vindo à sua consulta. Boa tarde. Qual é a melhor refeição noturna para o início do jejum no dia seguinte? Bacana essa pergunta, não é? Eu entendi que seria a última refeição antes dele iniciar o processo. Se a pessoa for fazer alguma atividade física durante o processo de jejum na manhã, isso é interessante também. Ela tem que ter uma refeição que tenha o balanço ali, que tenha o carboidrato presente, porque esse carboidrato da noite vai ser a energia dela da manhã. Então, essa pessoa tem... eu vou comer só uma saladinha e uma proteína ali de noite, para não comer muita caloria. Não, você vai precisar de energia para o dia seguinte. Agora, se não é uma pessoa que vai ter uma atividade física ali pelo período da manhã, individualidades de cada um, eu falo que pode ser uma alimentação com um pouco, a quantidade de carboidrato um pouco diminuída. Então, mas obrigatório vai ser uma proteína, seja de origem animal ou vegetal. A sopa pode entrar, mas uma sopa que tem ali junto um músculo, né? Que seja um frango desfiado, alguma coisa que complemente, que ela faça ali a sopa, às vezes vai só legumes, mas que ela coma também 2 ovos, 3 ovos cozidos junto ali. A proteína tem que estar presente também. Agora, com a questão, vou colocar mais carboidrato ou menos carboidrato? Depende do como você vai começar seu dia no dia seguinte. Vou comer tudo porque eu vou passar 12 horas sem comer. Não é a alternativa. Esse também não é estratégia. Esse não é o caminho. Porque não é, já vou matar toda a minha fome, vou colocar o exagero aqui. Também, daí o jejum já não é para você. Daí a gente tem que pensar que a gente vai mudar a estratégia, vai fracionar mais as refeições, vai deixar um espaço maior de alimentação. Então, por isso que o acompanhamento é muito individualizado. Pois é, gente, a importância do acompanhamento. Se você gostou desse nosso bate-papo, aproveita aqui para deixar para vocês a rede social do Dr. Marcelo Lima, nutrólogo, que trouxe para a gente todo o seu conhecimento, drmarcelo.lima. Não deixe de segui-lo, não deixe de interagir com o doutor. Qualquer dúvida que você tiver, ele está, é claro, à sua disposição. Muito obrigada, Muito obrigado, por esse bate-papo. Obrigado eu. E agora, pessoal, a consulta do doutor vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar a respeito de compulsão alimentar. Tô te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Sua consulta com hora marcada. Hoje nós estamos divididos por blocos. Então, no primeiro bloco, a gente bateu um papo a respeito do jejum intermitente. Descobrimos aí para qual tipo de pessoa ele pode e deve ser utilizado aí como estratégia de emagrecimento. E a gente também entendeu um pouco quais são as pessoas que precisam tomar cuidado e adotar outras estratégias. Afinal de contas,
não é para todo mundo e a gente precisa saber quando a gente pode usufruir de uma estratégia que vai ser de fato eficaz para nós e para isso, é claro, a importância de uma orientação certa, de buscar um bom profissional. E agora no segundo bloco a gente vai falar um pouco a respeito de compulsão alimentar que pode acabar sendo uma das consequências ao você adotar uma dieta extremamente restritiva. Coloca pra gente a nossa enquete na tela. Qual é a sua fome? Qual dessas situações mais acontece com você? Como mesmo sem sentir fome para aliviar ali uma emoção, pulo refeições e depois eu desconto tudo de uma vez. Sinto culpa depois que eu como. Ou a minha relação com a comida é uma relação equilibrada, então eu não tenho aí grandes exageros. Clica lá na alternativa que mais te representa. Queremos, é claro, saber qual é a sua verdade que a gente vai trazer aqui no nosso bate-papo. Deixa eu te apresentar o nosso convidado de hoje, psiquiatra Frederico Félix, formado há 15 anos. Ele escolheu a medicina movido pelo desejo de compreender melhor as pessoas e a si mesmo, para poder então ajudar de forma mais profunda. Tem como marca registrada a escuta atenta, o atendimento humanizado e o compromisso constante com a atualização profissional. Um dos seus maiores desafios é equilibrar esse cuidado individualizado com a alta demanda de pacientes atendidos pelo SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no Consulta Doutor. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Quando a gente fala a respeito de compulsão alimentar, é um tema que é tão complicado, não é, doutor? Porque envolve a nossa relação com se alimentar, com aquilo que a gente precisa, é claro, para sobreviver. E eu queria entender um pouco o seu lado, assim, o que é, de fato, essa compulsão alimentar. É muito importante a gente conseguir traçar aquilo que, de fato, nos leva a fazer um diagnóstico. Né? Nem toda pessoa que é obesa tem uma compulsão alimentar, né? Tem um TCA, transtorno de compulsão alimentar. Mas aproximadamente 25 dessas pessoas o têm e até 50% das pessoas muito obesas, né? Ou seja, aquelas com IMC acima de 40, têm o transtorno de compulsão alimentar. Em termos técnicos, o modo da gente fazer o diagnóstico é através de uma anamnese, a entrevista que nós fazemos ao paciente, e nós vamos ver quantos episódios por semana ele tem, onde ele sente que perde o controle sobre a alimentação. E aí a gente vai dividir em graus, né? Grau leve, grau intermediário e grau grave. Esse episódio, onde a pessoa come muito, em grande quantidade, numa velocidade maior do que as outras pessoas comeriam, uma quantidade de calorias muito grande, 1.500, 2.000 calorias, tem que ser acompanhado também por uma série de sentimentos muito desagradáveis. A pessoa tem que sentir que ela perdeu o controle pela alimentação, ela tem que sentir, muitas vezes, que ela passa mal depois de fazer aquela ingesta exagerada, que nós chamamos de binge alimentar, e muitas vezes ela pode sentir nojo de si mesma. Esse ritual de comer muito, exageradamente, ele muitas vezes acontece de forma velada. Às vezes nós estamos lidando com pessoas que são obesas e têm esse diagnóstico, como eu já disse, nem todo obeso tem esse diagnóstico. Mas às vezes nós estamos lidando com pessoas obesas que têm esse diagnóstico e você passa o dia com ela e você fala, poxa vida, mas ele não comeu. Ele sentou na mesa e comeu um prato igual ao meu. Uma saladinha, ofereci bolo, teve um aniversário aqui da festa da firma e ele Poxa, ele nem come tanto. E ele não comeu. Mas ele chega à noite e pode fazer esse ritual e geralmente é de forma velada, porque ele mesmo tem vergonha daquele ato de comer exageradamente, né? Então, uma vez por semana, durante 3 meses, se a pessoa apresentar esse comportamento de comer exageradamente, sentindo que perdeu o controle, passando mal depois que comeu tudo aquilo, ou sentindo nojo de si mesmo, vergonha de si mesmo depois de ter cometido aquele ato de comer exageradamente, uma vez por semana, durante 3 meses, você já fecha um diagnóstico. Uma vez por semana já é suficiente? Uma vez por semana já é suficiente, grau leve. Tá. 1 a 4 vezes por semana, durante 3 meses, grau intermediário. 14 vezes ou mais por semana durante 3 meses é um caso grave, né? 2 vezes por dia ela está fazendo esse ritual de comer muito, né? Então,
Aí a gente fecha os diagnósticos, né, de leve, moderado ou grave, né, com o transtorno de compulsão alimentar. A gente estava falando no primeiro bloco, doutor, a respeito desse jejum intermitente, que é mais uma dessas estratégias ou dietas da moda. E aí, com relação à compulsão alimentar, eu queria te perguntar o que vem primeiro. Uma dieta como essa, um jejum intermitente, ele pode ser um gatilho, né, para essa compulsão, ou o transtorno ele já existe? Eu acredito que se for alguma coisa que é mal orientada, principalmente para alguém que tem obesidade ou sobrepeso e quer perder peso, e ela vai fazer esse jejum intermitente sem uma orientação adequada, ela pode correr o risco de desenvolver um transtorno de compulsão alimentar, porque ela pode acabar desenvolvendo um comportamento compensatório. Né? Não comi nada e chego à noite em casa e vou me recompensar, né? Bom, já que eu consegui passar 12 horas sem comer, agora eu mereço comer pizza. Eu mereço comer, né, alimentos muito calóricos, ultraprocessados, né? Existe até um termo curioso, né? Esses alimentos são ultra deliciosos, né? Se você vai comer esses alimentos de saquinho hoje em dia, eles são extremamente deliciosos. Eles foram desenhados para causar uma espécie de dependência mesmo nas pessoas, né? O número de pessoas obesas na sociedade está aumentando, mesmo entre crianças, né? Justamente por conta desse consumo de alimentos ultraprocessados. E também essa indústria é muito bem estruturada e sabe muito bem o trabalho que está fazendo. Exatamente. E o sedentarismo, né? Então, o perfil da nossa alimentação vai mudando, né? E nós estamos ficando mais obesos. O brasileiro está ficando mais obeso, né? Está se aproximando do perfil da população norte-americana, que tem muitas pessoas obesas. Quando a gente fala sobre os distúrbios da nossa alimentação, a gente tem o TCA, que é esse que a gente está falando agora, a gente tem também a anorexia e a bulimia, né? E esses distúrbios, eles afetam principalmente jovens e adolescentes, não é, doutor? Principalmente jovens e adolescentes do sexo feminino. O que é que nós vemos na anorexia é uma relação neurótica com a comida. Ao contrário do que você pode intuitivamente pensar, que é uma coisa do tipo, elas não têm apetite, não. É uma aversão a comer. Muitas vezes a questão do apetite não está relacionada a isso, mas é uma aversão a comer. Alguns psiquiatras, inclusive, acreditam que a anorexia grave tenha até algumas características que podem ser chamadas psicóticas, porque envolve uma distorção da visão de si mesma e uma falta de compreensão de que ela está passando muito mal mesmo, que você não está bem. Na anorexia nervosa, você vê uma restrição alimentar muito severa, às vezes não comer mesmo. Muitas vezes pode haver rituais que são rituais de purgação, que não são tão comuns, mas pode haver rituais de purgação, ou seja, vou fazer muito exercício ou vou usar algum tipo de subterfúgio para perder mais peso ainda. Laxantes, diuréticos, outras medicações envolvidas na perda de peso. E envolve um dismorfismo corporal. A pessoa olha no espelho, ela está caquética, mas enxerga gordura. Tem uma gordurinha embaixo do meu olho. Eu tenho uma papada. Um papinho aqui que me incomoda. Eu tenho, né? Então, é uma doença grave, né? Como eu já falei, atinge, a maioria das vezes, população feminina, jovens, meninas. E envolve essa dieta extremamente restritiva ou não comer. Na bulimia, o que nós vemos? Nós vemos pessoas que comem muito e fazem um ritual purgativo. Também a maneira de fazer o diagnóstico é semelhante ao diagnóstico do transtorno de compulsão alimentar. Só que no transtorno de compulsão alimentar você não tem o ritual purgativo, você só come. No transtorno, na bulimia nervosa, a pessoa come muito e faz o ritual purgativo, né? Geralmente o ritual purgativo é provocando o próprio vômito.
Então, uma vez por semana durante 3 meses, bulimia leve, de 1 a 4 vezes intermediária, 14 vezes ou mais grave, né? Na bulimia, curiosamente, não existe muita alteração de peso. Na anorexia, você tem uma pessoa extremamente magra. No transtorno de compulsão alimentar, você tem geralmente uma pessoa obesa. E na bulimia, você não tem muita alteração de peso, né? Tanto a bulimia quanto a anorexia, se não tratadas, têm um caráter crônico. Ou seja, a pessoa vai ficar desse jeito durante a vida toda, principalmente a bulimia. Na anorexia, você começa a ter alguns outros problemas de saúde associados, não somente psiquiátricos, que acabam levando essa pessoa, geralmente, à internação para fazer o tratamento, né? Osteopenia, amenorreia, hipotiroidismo, que é um corpo extremamente anemia, desnutrido. Distúrbios hidroeletrolíticos. E a pessoa não tem o insight, né? O que é o insight? Compreensão da própria doença. Isso que eu queria saber, porque geralmente quem passa por quadros como esse, elas não conseguem se enxergar vivendo essa realidade. Geralmente são os responsáveis, pais, mães, amigos. E aí eu queria aproveitar esse momento para trazer alertas, né? De que forma que eu consigo prestar mais atenção no meu filho, entender melhor o que pode estar acontecendo com ele. Quais são os sinais mais indicativos? Muito cuidado justamente com as dietas da moda. Às vezes a coisa toda começa com, pai, eu virei fitness. Então eu não vou comer mais carne, eu virei vegana. Eu não vou comer mais proteína animal, eu não vou comer aquilo, eu não vou comer aquilo. A dieta vira uma coisa super restritiva, né? E muitas vezes sem orientação, né? Vou fazer uma dieta crudista, não vou mais comer nada cozido, né? Então, e coisas extremas que a gente vê por aí que não são tão comuns, mas acontecem, né? Vou fazer a dieta da lua, né? Exatamente. Tomar a luz da lua e achar que, né? Vou fazer Você a acha dieta ali do no sol. Google e adota pra sua vida. Né? E tem grupos de pessoas, assim como tem grupo de terraplanistas, tem grupo de pessoas que vão falar que tá dando certo, que é só ficar se banhando com luz do luar, que é só tomar água e não. Então, muitas vezes coisas que podem parecer fitness ou que podem parecer algumas ondas de comportamento a princípio inofensivas ou até louváveis, né, do tipo, não vou mais comer gordura animal ou proteína animal porque eu tenho um amor extremo pelos animais, muitas vezes podem estar escondendo comportamentos já muito restritivos. E essa distorção da própria imagem. Não, eu estou gorda, eu ainda estou gorda, eu preciso perder mais, eu preciso perder mais. Um comportamento também que a gente precisa prestar atenção, pessoas que fazem exercício compulsivamente, né? Então, de manhã eu quero fazer spinning, depois à tarde eu faço crossfit e à noite eu faço musculação. Não é só saúde. Não é só saúde, né? Então, os pais precisam ficar atentos a isso, né? Mas quais são os caminhos para tratamento, doutor? Para tratamento, infelizmente não existem consensos. Existem muitas vezes opiniões de especialistas, tá? Até se a gente for procurar na literatura, o tratamento para anorexia, por exemplo, muitas vezes a gente usa antidepressivos. O antidepressivo de escolha muitas vezes é a fluoxetina. E aí você fala, poxa vida, mas a fluoxetina é um dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina que mais inibe o apetite. Mas, mais uma vez, a relação do apetite do anoréxico é uma relação neurótica com a comida, é uma aversão à comida, não é um problema do apetite. Então, muitas vezes, o antidepressivo ajuda essa pessoa, né? No tratado de psiquiatria, o tratamento indicado para anorexia é olanzapina, que é um antipsicótico atípico, né? Como ela age em alguns lugares do cérebro onde nós temos receptores dopaminérgicos, nessas vias dopaminérgicas, em algumas delas você age e consegue aumentar a fome com essa comida, com esse antipsicótico. E também você vai ter uma ação quebrando esse tipo de pensamento, que é um pensamento deliroide, né? Eu estou gorda ainda, sendo que você não está, você está morrendo, né? Você está com seu organismo depletado, você está osteopênica, você parou de menstruar,
né? Então, existem diversas estratégias aí que precisam ser adotadas em comunhão, obviamente, com o paciente. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Pedimos ali para você no Instagram qual é a sua fome, qual dessas situações mais acontece com você. 43% votou no como mesmo sem sentir fome para aliviar uma emoção. 29% pulo refeições, depois eu desconto tudo de uma vez, 16% sinto culpa depois que eu como e 12% minha relação com a comida é equilibrada. O que a gente tira dessa enquete, doutor? Que nós estamos comendo as nossas emoções. Exatamente. A vida é estressante, é difícil. Nós temos tido cada vez mais desafios cotidianos e nós não estamos conseguindo gerir todas essas emoções que são difíceis, né? E a comida, de fato, conforta. Existe uma cascata biológica que nós sentimos quando nós nos alimentamos, que, em última análise, faz com que seja liberada dopamina no nosso cérebro. Aumenta a glicose chega até o cérebro e tem uma liberação de dopamina, que é um neurotransmissor que causa prazer. Então, se a gente não sabe dosar isso ou onde buscar esse prazer, nós vamos ficar reféns da comida, das redes sociais, porque cada um desses lugares tem, em alguma medida, uma fonte de liberação de dopamina e prazer que traz alívio diante de uma vida tão estressante, né? Então, o que fica aqui para a gente desse bate-papo é: não podemos nos alimentar das nossas emoções. Muito obrigada, doutor, por essa entrevista. Para você que gostou aqui do nosso bate-papo, deixe à sua disposição a rede social do Dr. Frederico Félix, psiquiatra, que veio aqui e compartilhou com a gente todo o seu conhecimento, dr.frederico.felix. Não deixe de adicioná-lo e de tirar suas dúvidas, é claro, se alguma dúvida ficou aí contigo. Muito obrigada, doutor. Desejo a você que está me assistindo uma excelente tarde e a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Então, até amanhã. Até mais. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo.